entrando de fato aqui nessa conversa, né, no assunto Hike and Fly, eu quero já deixar aqui os meus agradecimentos ao Montoya e ao Alê, que se prontificaram a participar conosco aqui, né? Foram chamados meio que no laço ali, né? Vamos gravar, não vamos? E aí prontamente responderam um chamado, estão aqui gravando com a gente. E eu queria, antes de mais nada, e para que você pudesse esmiuçar um pouco mais, o Montoya, como é que você começou essa atividade, né? Como é que você chegou no Hike and Fly? Fala pra gente aí. Eu tinha dois grandes amigos montanhistas de Monte Verde, o nome deles é Christian e John Botcher, são irmãos, Monte e Verde aonde? Monte Verde, Minas Gerais, Tá. ali uma cidade turística que a gente tem ali no sul de Minas, perto de Aham. Camamuca. E os rapazes voavam de parapente desde 2008 e eu sempre escalando com eles, só éramos amigos. Em determinado momento eu falei, Christian, me ensina a voar de parapente. Eles tinham feito a escola na Nova Zelândia, então eles tinham uma metodologia bem específica de ensino. Foi difícil convencê-los, eles não queriam. Mas o lado bom é que eu tive a sorte de aprender com amigos, eles eram muito criteriosos, teve muita bibliografia, mas Aham. foi justamente amigos escaladores que voavam, nós escalamos juntos e depois acabamos voando juntos muito tempo. Eles me ensinaram e em Monte Verde, o lugar onde eles abriram o voo livre, não tem rampas oficiais. Tem as rampas que Uhum. eles abriram, são rampas naturais. E, e foi assim o começo. Depois daí não parei mais. Bacana demais. E você, Ale, como é que foi isso aí? Você colocou lá na sua abertura, né, na sua fala inicial do programa, você já era um montanhista e há 3 anos, né, estamos falando aqui de 2021, você começou a voar. Como é que surgiu isso? Quem é que foi o culpado aí de você começar a querer voar também? Na verdade, eu sempre fui apaixonado pelo voo, foi aquela criança que montou aeromodelo e aviãozinho de papel era o principal brinquedo. Voei bastante na década de 90 ali no Aeroclube de Jundiaí, tentei até me formar piloto, tenho muitos amigos naquela época que se formaram pilotos, e eu acabei seguindo para arquitetura, enfim, Aham. mas eu fui apaixonado pelo voo. E passando em Atibaia, via lá o pessoal voando, né? Minha primeira mulher tinha uma casa em Atibaia, a gente ia muito para lá, via o pessoal voando. Então, o dia que... E depois no montanhismo, a gente nos últimos, acho que pelo menos nos últimos 7, 8, 10 anos, a gente está vendo muito, um movimento muito grande de montanhistas virando voadores. Justamente pela facilidade, né, de descer da montanha, equipamentos mais leves, enfim. E eu acompanho alguns escaladores de fora e vi esses escaladores de fora começando a voar. E daí eu falei, aquele famoso depois eu faço. Uhum. Segunda-feira eu Um dia eu também, começo. segunda-feira eu começo. Um dia eu peguei exatamente uma segunda-feira, peguei Olha a aí. moto, fui para Atibaia e toquei lá na escola de voo. Que Isso foi no massa, cara. finalzinho de 2017. 2017. Eu tomei a iniciativa, né? Daí comecei a voar mesmo em 2018. E aí você literalmente se jogou, né? Literalmente me joguei. Né? Ô Montoya, como é que você tem dados aí de como que começou essa prática de uma maneira geral e aí depois, de uma maneira rápida também, como que começou aqui no Brasil? Você tem essas informações aí? Sim, o parapente começou no Brasil meio ali encostado nas asas deltas. Isso final dos anos 70, início dos anos 80. As asas deltas precisam de uma estrutura maior para voo, etc. Certo. Então, elas chegam lá de carro e tudo mais. O parapente veio nessa bota, os lugares de voo já estavam mais ou menos explorados, e a turma começou a voar de parapente aqui nos anos 80. E aí teve toda a evolução do esporte, o parapente foi se tornando mais popular, etc. O Hike and Fly no Brasil, ele é difícil dizer uma data de início, sabe? Muitas frentes começaram a voar das montanhas de maneira independente. A gente Uhum. costuma dizer que o Hike and Fly
começou aqui quando começaram a voar das montanhas onde não tinha o acesso de carro, onde a atividade ficou totalmente separada daquela dependência da asa delta, e quando começaram a explorar montanhas novas. Isso levou um tempo. Eu conheço um pouco mais de Monte Verde, que foi da onde eu comecei. Uhum. Os rapazes estão voando lá em Monte Verde, em montanhas onde você só chega caminhando, em montanhas inexploradas, desde 2009, 2010, eventualmente até antes. E depois, em 2014, 2015, 2013, teve várias frentes em vários estados diferentes fazendo isso. O pessoal no Rio de Janeiro, voando ali na Serra de Petrópolis, teve o pessoal do Paraná explorando ali as montanhas da Serra do Mar, em Minas, e então várias frentes assim apareceram. Uma marca que a gente pode colocar bacana, talvez seja as decolagens da Pedra da Gávea, que aconteceram também no início dos anos 2000, bem perto ali da Pedra Bonita, onde é a rampa oficial do Rio de Janeiro. Uhum. Então é mais ou menos esse bololô. É um movimento que cresce a cada dia, mas que foi tomando mais corpo depois de 2012, 2013 para cá. Isso é o que a gente consegue perceber. Tá. Quer complementar alguma coisa? Achei que você ia falar, eu tive a sensação de que eu te interrompi. Não, teve influências externas de competições, etc., de Hike and Fly, mas eu acho que a evolução do esporte no Brasil está inclusive acontecendo ainda. Tem muitas Pois é, bem montanhas recente, né? na Serra do Mar que não foram exploradas ainda. É uma coisa que está ganhando corpo agora, né? Eu acho que um bom projeto seria escrever a história do Hike and Fly no Brasil, ou a história do parapente no Brasil, e com pesquisa, etc. Eu sou historiador de formação, então tenho muita resistência deu para perceber. de colocar informações. Tenho resistência de colocar informações assim cravadas que não estejam totalmente... A necessidade do registro, né, Montoya? É isso. Então, por princípio, eu tenho dificuldade de cravar, assim, foi aqui, foi ali, se eu não tenho 100% de certeza. Mas o movimento geral é claramente perceptível, e isso vem ganhando corpo desde 2013, 2014. Então, eu tento... Por exemplo, em 2015 a gente abriu o site Hike and Fly Brasil, que começou a explicar as rampas, tentando reunir os lugares de onde várias frentes independentes de Hike and Fly estavam acontecendo, para tentar juntar essa informação e tornar disponível para todo mundo. Tá, mas aí o Montoya e a Lê, né? Vou pedir o Montoya para iniciar essa explicação aí, depois o Ale segue aí com algum complemento se julgar pertinente. A gente começou a conversar aqui, trazer como é que vocês começaram e trazemos um pouco da história aqui. Só que antes da gente começar a gravar, eu fui no grupo, que nós temos um grupo no Telegram, que é para os ouvintes do Na Trilha, né? E lá temos gente de vários lugares do Brasil. E eu falei, gente, olha, eu vou gravar amanhã sobre Hike and Fly. Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre isso? E a primeira pergunta, e na verdade das várias que eu recebi, as mais recorrentes eram: o que é Hike and Fly? Então, e isso, a juventude do esporte, ele explica isso, né? 2013 para cá, então é bem recente mesmo. Então, eu queria que vocês trouxessem também o que de fato é o Hike and Fly. Porque, poxa, se você parar para analisar, e eu vi na pequena pesquisa que eu fiz, que existe uma pequena diferença ali entre você fazer o parapente, entre você fazer o base jump e o Hike and Fly. Mas eu não quero me arriscar a falar alguma bobagem aqui, eu prefiro passar a bola para você, Montoya, de explicar para a gente aqui, para o nosso ouvinte, o que é o Hike and Fly de uma maneira assim, conceitual. O que é? O Ale quer tocar essa? Eu complemento no se for o caso? Claro, por favor. claro. Eu acho que o básico do Hike and Fly é você acessar rampas que você não chega de carro, né? Então, pode ser um Hike and Fly super curto, Hike and Fly fácil, de 15 minutos de caminhada para uma rampa que você não chegaria de carro, logo não chegariam as deltas, como o Montoya comentou, e descer voando. A diferença é você realmente
e que a tecnologia de equipamentos propiciou isso de forma mais fácil, né? Antigamente, podia fazer hack and fly há 20 anos atrás? Sim, com equipamento de 30 quilos nas costas. Hoje a gente tem equipamentos de 7, 8, 10 quilos, até menos que isso, em alguns casos. Você consegue subir um pico dos Marins, uma pedra da mina, um cume do Everest, por exemplo, né? Já se desceu de parapente do cume do Everest. Então, o hike and fly é justamente o pronome diz, né? Você faz o hike, ou o climb, ou... Né, a caminhada, né? A andada, a trilha. Um trekking and fly, né? Tem muitas montanhas que a gente faz um climb and fly, você realmente escala para depois voar. Então, até cito um exemplo, tem uma francesa chamada Liv Sanson, ela foi bicampeã mundial de escalada começo da década de 90. Poxa, eu acompanhei ela nas competições naquela época, menininha, de adolescente, e hoje ela é uma super alpinista profissional, voadora, e mora nos Alpes, mora na França. E ela sobe as montanhas caminhando e depois desce voando. Acho que essa é a base do hike and fly. Tá, mas aí, por conceito, se o carro chega nessa base do voo, também é hike and fly? Se eu opto por ir andando e pular e fazer o voo, eu falo pular, decolar, fazer o voo, qual que é o termo correto aí? Voar ou decolar, a gente só não pula. Acho que nem o paraquedista gosta de falar pula, né? Ele fala salta. Tem essa também, né? A gente salta de paraquedas, a gente voa de paraglider ou a gente decola de paraglider. Agora, então, tá. Sim, mas respondendo a sua pergunta, sim. Atibaia é o centro do hike and fly hoje em São Paulo. Acho que provavelmente um dos principais do Brasil. E lá a gente sempre faz... por exemplo, eu sou um exemplo de que comecei a decolar em Atibaia, comecei como aluno em Atibaia, e se não me engano, talvez uma ou duas vezes eu tenha ido de carro para o cume na época que eu era aluno. Depois disso, eu nunca mais subi de carro. Atibaia é um típico lugar que a gente tem acesso a carro, mas a gente sempre sobe caminhando e depois voa. Fantástico. Quer complementar alguma coisa, Montoya? Você comentou numa pergunta a diferença de outras atividades de sair voando da montanha. O fly é uma atividade com o parapente. E ele é diferente do base jump, onde você salta com o paraquedas. Bem prático, o parapente, ele tem o objetivo de você primeiro infla o parapente na rampa e você efetivamente decola. Enquanto que no base jump você tem uma asa muito menor e você salta da montanha com a asa fechada e arremessa o paraquedinha que vai puxar o paraquedas ou outras soluções de paraquedas. A diferença principal entre o parapente e o paraquedas, muitas pessoas têm essa dúvida, é de que o paraquedas ele é feito para parar a sua queda. Você vai sempre para baixo e é para você aterrissar com segurança. O parapente ele tem o propósito de voar. Ele iniciou como um paraquedas, mas com o vento de encosta e com as térmicas, a intenção é que você fique voando o máximo de tempo possível. É uma essencial de conceito. Então, no hike and fly que a gente está comentando aqui, estamos falando da atividade com o parapente. E é como o Ale falou, a ideia é subir uma montanha e descer voando. Fantástico. Eu acho que basicamente o paraquedas, como o nome diz, ele para a sua queda e você pousa em segurança. O paraglider, a gente tem a intenção de voar de ponto A ao ponto B, né? Você voa de uma cidade para outra, por quilômetros, né? Acho que, inclusive, o recorde não tem a ver com hike and fly, né? Estou falando agora só de recorde de distância, mas de cross country, passaram de 600 quilômetros agora, uns poucos meses atrás. E quem foi que fez esse voo aí? Lembra? Eu não lembro o nome dele, mas foi um americano no Texas. Até então, todos os recordes de distância eram no Brasil, ali na região de Quixadá, se não me engano. Mas foi um recorde batido no Texas, com um americano há uns 2 meses atrás. Caramba. Você lembra o nome, Montoya? Não lembro. Não tem problema. A gente tira essa dúvida aí. Aí, existe uma distância mínima, né, que... Aí é questão de conceito mesmo ainda, tá, o Montoya e Ale?
Tem distância mínima para ser considerado a atividade ou não? Então, por exemplo, o camarada que faz a escalada, aí usando o termo da escalada, né? Faz a escalada esportiva, ele vai ficar ali dentro dos 30, 60 metros. Se ele passou daquilo ali, tem que fazer mais de uma enfiada, mais de uma acordada, aí já é tradicional, né? Então, se não vai usar corda, vai ficar só no boulder, ou vai fazer muro, vai fazer, enfim. Existem essas minúcias também, ou eu caminhei ali 1 quilômetro de subida de uma montanha e fiz uma descida de voo, né? Fiz um salto de parapente ali por 5 quilômetros, 3 quilômetros que seja, e pousei na praia. Aí estou vislumbrando um cenário aqui que eu tenho praticamente no quintal de casa, que é a região de Vila Velha, e tem o Morro do Moreno que proporciona isso. O pessoal faz muito isso lá, mas eu nunca vi ninguém subindo com o equipamento nas costas. Então existe essa limitação também ou não? Não de maneira formal, na verdade Tá. é tudo uma brincadeira, sabe? O que a gente pode colocar, tentando pôr um paralelo com a escalada, o Ale também pode dar uma opinião nisso, mas o que a gente tem aqui a gente tem no parapente algumas categorias. A mais clássica seria uma categoria de acrobática. A mais clássica não, a mais fácil de identificar. Então a pessoa faz acrobacias com o parapente. No hike and fly, a gente subiu a montanha caminhando, não tem essa que você tem que ser uma distância mínima, grande. Subiu com o parapente lá em Atibaia mesmo, às vezes as pessoas mandam o parapente pelo carro e sobem a trilha a pé porque não querem carregar o peso, a gente tira um sarro deles, mas também tá tudo participando ali. Então vale isso também, né? Isso não é roubar na atividade não, né, o Ale? Acho que rouba. Acho que é meio pegar no pé. Eu acho brincadeiras à parte, porque eu acho assim, o hike and fly, a definição do hike and fly não é técnica, ela é o psicológico, assim, a forma que você aborda o esporte. O cara pode estar fora de forma e mandar sempre o parapente pelo carro com alguém, com um amigo, e subir a pé e achar que está fazendo o hike and fly dele. Então, deixa. Já vi um preconceito aí. E achar que está fazendo, olha aí, ó. O cara, não tem informação, ninguém pega no pé, né? Porque a gente tem que zoar os amigos que mandam o parapente no carro, né? Sim, mas acho que é mais uma questão de mindset, sabe? Poxa, se eu vou fazer 500 metros, vou dar um exemplo, eu tenho meu sítio do lado da Pedra do Baú, a exatamente 500 metros da rampa de voo livre. Então, só que eu não vou de carro para a rampa, eu vou andando pela trilha sai dentro da minha casa e sai na rampa em 5 minutos, não dá isso. Eu faço hike and fly, eu fui andando para a rampa. Não interessa, né? Na verdade, lá não faço hike and fly, eu faço fly and hike, né? Porque às vezes eu faço um voaço de 2, 3 horas, andei 2 minutos para a rampa, fiz um voo de 2, 3 horas, pouso lá no fundo do vale. Agora, para voltar para casa, meu amigo, é um hike de 1.000 metros. É um fly and hike. Dá umas 3 horas caminhando. Entendi. Tem um entrevistador, o nome dele é Gavin McLeod, ele é americano e faz alguns podcasts também bem específicos de parapente. Ele colocou, de vez em quando ele está entrevistando os pilotos, etc., mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, e ele pergunta, qual foi o seu último hike and fly, qual foi o seu último voo de bivac, etc. E a resposta de um dos participantes, que eu não vou lembrar qual foi, infelizmente, ele falou, eu fiz ele ia fazer, no caso, um voo de bivac, que é um pouquinho a extensão do hike and fly. Mas, para a gente entender bem o conceito aqui. E a pergunta do Gavin foi bem parecida com a sua, ele falou assim, e você então fez uma expedição de bivac? Como é que foi isso? Quais foram as regras? De onde você saiu e de onde você queria chegar? Quais eram as regras que você se autocolocou? E aí o entrevistado explicou, foi assim, assado, eu dormi na montanha, levei meu equipamento para dormir na montanha, mas não levei comida. E o hike and fly é mais ou menos assim também. O bacana é você ir até lá na montanha e você mesmo coloca as suas diretrizes e de como que você vai fazer aquela atividade. Bacana.
é a autodeclaração praticamente, né? Então eu posso falar que eu faço ali o hike and fly se eu cumprir ali as etapas, né? Que é o que é a caminhada de certa maneira e o voo também. Aí não tem de certa maneira, tem que voar mesmo. Então se o cara saltou ali, um bungee jump ali, não vale também, né? Não virou outro esporte. Não, tudo bem, é só um alívio aí, mas vamos lá. E para começar, para começar não, né? Opa, caiu alguma coisa aí. Em termos de equipamentos, em termos de equipamento, como é que caracteriza isso? Você tem que ter o parapente especificamente e uma boa bota também para caminhar. É isso? Tem esses equipamentos aí, já é um praticante de hike and fly? A gente tem equipamentos específicos muito leves para praticar um hike and fly. Então, é um parapente mais leve, com materiais mais leves, selete, paraquedas reserva e paraglider, asa mais leves. E para a parte de caminhada, a gente leva toda a experiência que a gente já tem de expedições de montanha, de trilha, seja, aí você calcula se vai estar muito frio, se não vai, se está muito quente, se não está, se eu pretendo uma expedição longa, menor, a gente leva toda essa experiência de montanhismo para a parte do hike e a gente procura ter um equipamento leve para fazer menos esforço. Tá, e aí me tira mais uma dúvida, ô Montoya. Quando você vai montar o seu equipamento, aí estamos falando de planejamento, o peso, e aí de acordo com a distância que você pretende percorrer, o peso ele faz muita diferença, né? O Ale falou aí de quem não carrega o peso aí, ele sofre um bullying ali da comunidade, faz parte, a zoação tem que existir sempre. Agora, eu levei o equipamento, como é que é essa proporção de peso? Todo equipamento ele sobe também, eu escalei a montanha, eu subi a montanha, ou eu fui andando até ela, e aí lá eu vou saltar. E aí, até o próprio exemplo que o Ale trouxe aí também, quilômetros depois ele pousa e volta andando. E dentro disso, como que é feito esse resgate? Né? Ele volta andando sempre, ou ele volta até o ponto de decolagem para resgatar o material, ou faz parte também ter uma equipe ali, como tem muito no parapente, né? A pessoa salta e dá a localização depois onde que ele vai pousar, e vai um carro lá e resgata ele. Isso existe também no hike and fly? Como é que é essa relação? Posso falar, Montoya? Sim. Eu acho que a gente, assim como qualquer outro esporte, é igual perguntar para você, é só fazer um trekking. Todos os trekkings são iguais? Não, né? Tem trekking em Torres del Paine de 4, 5, 8 dias, depende. E tem um trekking em Marins Taguaré, 2, depois tem um trekking na Pedra Grande de 3 horas. Então, o equipamento que você vai usar no seu trekking varia completamente de acordo com o trekking que você for fazer. E no hike and fly é a mesma coisa. Acho que conceitualmente, ainda a gente pode encaixar que o hike and fly, de certa forma, ele não tem resgate. Né? São dois conceitos. Um conceito é subir caminhando para a rampa. Outro conceito é não precisar de resgate. Só que dentro desse universo, obviamente, a gente usa o resgate às vezes. Sim. A gente pode fazer a gente pode fazer um hike and fly, onde esse fly é um fly de cross country. A gente vai tentar ir o mais longe possível para uma outra cidade. E aí voltar caminhando não dá. Até onde der. Agora o hike and fly conceitual, vamos falar de Europa, a gente vai subir de uma montanha e descer depois, o que a gente faz muito isso aqui, por exemplo, em Atibaia, eu gosto de Atibaia, para ficar aqui local. Eu paro o meu carro no pouso, subo caminhando, decolo, vou para um lado, vou para o outro, para ficar 5 horas voando, mas pouso o meu paraglider ao lado do carro. Na Europa, o cara vai de bicicleta até a base da montanha, larga a bicicleta, lá você pode largar na bicicleta, você larga a bicicleta ali num cantinho na base da montanha, faz o seu hike, decola de um cume qualquer nos Alpes, pousa ao lado da bicicleta, volta, pega a sua bicicleta e volta para casa. Então, na maioria dos casos, a gente tenta sempre deixar o carro ou alguma estrutura próximo de onde vai ser o pouso. Tá. Do pouso até o cume faz o hike. Então, não necessariamente todo o equipamento que você levou para aquele hike ali, ele vai subir também, né?
Não precisa, né? A não ser... Normalmente sim, Renan. A gente leva o equipamento todo e volta com o equipamento todo. A gente não deixa nada lá em cima da montanha. Para fazer um contraste, quando você vai fazer um voo de parapente normal que não é de hike and fly, o carro te deixa lá em cima, então alguém vai ter que descer o carro para você ou você vai ter que dar um jeito de voltar lá para pegar o carro. Então essa parte fica excluída do hike and fly. Mas tudo que a gente leva para cima, a gente traz de volta. E a gente tenta não levar nada que não vá ser estritamente necessário. Então, cai bem no que o Olê estava comentando de que, puxa, se eu vou fazer um hike para Pedra da Mina, eu tenho que levar mais comida, mais agasalho, tenho que estar mais hidratado. Quando a gente vai fazer um hike lá no baú, se vai sair lá do sítio do Alê, a gente não leva nem água às vezes, a gente já tá hidratado. Mas a ideia é voltar da rampa com tudo nas costas e não deixar nada lá em cima. Justamente para voltar lá depois, sabe? Repete aí que falhou para mim aqui. Justamente, vai lá. Justamente para não precisar voltar na rampa depois, sabe? Não, a ideia é que você esteja sempre autossuficiente, sabe? Entendi. E aí eu tô fazendo um comparativo aqui na cabeça de montanhista que eu tô, né? Então, por exemplo, Dedo de Deus, né? Que o crux é a caminhada, é o acesso à via. Não sei se o Ale já foi, eu ainda nunca fui, né? Então, mas a história que eu escuto é essa, de que o crux da via é a aproximação. Então, ir para lá, subir e aí deixar equipamento não rola também. A dúvida era mais nesse sentido mesmo. Mas ok, O que acontece, Renan, é que os equipamentos, assim como você faz uma escalada esportiva, você leva 5 costuras, uma corda, uma cadeirinha e 2 fitas, acabou, dentro dos mosquetões. Você vai fazer uma escalada clássica, você vai levar um rack de equipamentos de móvel, 2 cordas, e o hike and fly é mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, dependendo do voo, eu posso levar uma vela pequenininha, uma selete que a gente chama de fraldinha, né, que ela pesa 200 gramas, é só uma fraldinha, sem capacete, sem reserva, aquele voo na primeira hora da manhã, só de descida. É um equipamento de 3 quilos. Agora, tem seu lado negativo, tem seus lados, né, tudo que é menos peso, você perde em alguma outra coisa, né? Você perde em segurança, sem reserva, às vezes uma selete sem proteção, enfim. Então você vai dimensionar o seu equipamento de acordo com o tipo de voo que você pretende fazer também. Assim como você dimensiona seu equipamento de escalada com o tipo de escalada que você vai fazer. Tá. Você falou aí a selete, eu lembrei aqui, a selete ela é como se fosse a cadeirinha. A selete é a cadeirinha, a nossa cadeirinha. É a cadeirinha. Eu tô lembrando aqui, falar, a selete, será que é a marca e tal? E aí eu lembrei que uma vez eu fui com um amigo meu, Nicolas Boing, ele já participou com a gente aqui também na trilha. E ele me explicou isso, esse aqui é a selete, isso aqui é não sei o quê. E aí logicamente, se você falar outros nomes aí, talvez eu recorde, mas já tem alguns anos isso já, onde eu me aventurei com ele a conhecer um pouco. Acho que só para deixar claro para os ouvintes aí, vou falar o básico do básico. Isso aí. A gente tem um paraglider ou vela, tem o paraquedas reserva, a selete, que é a cadeirinha, e um capacete. E a GoPro. E a GoPro tem aqui também, né? A GoPro, né? Tem os eletrônicos, né? A gente tem o variômetro, tem um localizador para o satélite, geralmente, um rádio, mas aí são itens de segurança que vai de cada um, né? Agora, se você vai fazer uma montanha que só vai descer, eu não levo rádio, não levo nada. É só para descer e voltar pro povo. Depende de cada um. Fantástico. E Bom, eu ia perguntar com relação aqui a expedições mais longas, mas acho que já está respondido aqui, né? Tudo vai do planejamento mesmo. Agora, o Ale, continuando contigo ainda, como é que você, como escalador, sentiu essa necessidade aí? Como é que foi essa transformação? Aí já linkando com a pergunta que você fez lá no início, como é que foi isso, né? Lógico que eu, como escalador também, eu me vislumbro em ver o base jump, ver agora também o hike and fly, me vislumbro e me chego a pensar em, de repente, fazer também, né? Já bate uma vontade. E eu quero que essa vontade seja transmitida para o nosso ouvinte aqui, ele passe a conhecer também o que é o hike and fly e possa praticar.
Mas, como é que foi contigo? Me fala aí. Como é que foi? Ou, de uma maneira geral, você que lida com muitos escaladores aí no seu empreendimento, como é que você enxerga isso, essa transição? Cara, a minha vontade do voo começou realmente, eu posso dizer realmente que eu sou um cara que começou a voar por causa do Hike and Fly. Porque o meu sonho, e vendo isso acontecer no mundo, subir muitas montanhas que eu já fiz. Eu falei, nossa, podia ter voltado voando em 10 minutos, 15 minutos, sabe? Escalar um Huayna Potosí na Bolívia, que eu já fiz, é uns 6.100, se não me engano. Cara, aquele cume redondo de gelo perfeito. Eu tive no cume numa manhã de sol, sem vento, sabe? Com vento fraquinho, falei que é a condição ideal, né? Aquele céu aberto, céu azul, ventinho fraco. E você sabe como é descer uma montanha, horas e horas de joelho, né? Para descer sempre aquela hora que você estraga o joelho, né? Sim. Imagina você poder pular toda essa parte da descida. A descida onde estatisticamente acontecem os acidentes, a maioria dos acidentes acontece nas descidas. Na descida você machuca força mais os joelhos. E demora pra caramba. Você pode trocar isso tudo por um voo de 15 minutos e pousar do lado do lago ali. Então tem muita montanha que eu já fiz que meu sonho hoje é voltar no cume para descer voando. E na real você junta dois prazeres, porque é o prazer do montanismo e o prazer do voo efetivo. Porque voar é uma delícia, né? Que homem que nunca sonhou em voar? É verdade. É verdade. Então, imagina, você já deve ter feito um Marins Itaguaré, uma Pedra da Mina, com certeza. Imagina você subir a Pedra da Mina, você fez toda aquela parte gostosa da caminhada, de fazer o cume. Só que chegou lá em cima, você pode falar para os seus amigos, bom, pessoal, a gente se vê lá embaixo. Eu vou lá embaixo assar a carne e quando vocês chegarem, vocês vão tomar só a cerveja porque a carne já acabou. A carne já acabou, você vai chegar mais horas e horas na frente, entendeu? Então é muito gostoso você poder chegar no cume de uma montanha, abrir uma mochilinha hoje você tem para ter uma noção, de uma mochilinha de 30 litros, é um paraglider, e poder sair voando. É uma delícia isso. Essa sensação é a melhor que existe. Agora, Ale, eu vou te trazer um cenário aqui que já aconteceu comigo. Quem geralmente escala comigo, e a gente tem esse protocolo de observância da segurança de toda a equipe, né? Tanto eu ser observado, quanto eu observar também. Ao ponto de a gente já chegar em locais aqui no Espírito Santo, onde nós fazemos ali uma aproximação ali de quase 1 hora. Chegar lá, um dos escaladores estar sem o capacete, a gente fala, você vai voltar, a gente espera aqui. Então você vai voltar, pega esse capacete que ficou no carro e que a gente está te esperando aqui. E tudo bem, acontece. E já existiam momentos em que, por falta de equipamento de segurança, tá faltando cordelete, tá faltando material aqui que é básico para segurança. E a gente fala, não, já que... Então a gente volta outro dia e tá tudo certo. Faz parte do negócio. Você já presenciou ou já passou, ouviu alguém, né, passando por isso, de fazer o hike, fazer a caminhada, fazer o acesso e aí chegar lá, putz, faltou um equipamento, vou ter que voltar andando de novo. Então foi só o hike. Já passou por alguma situação dessa? Cara, eu acho que a gente sabe de várias situações de pessoas que esquecem. Bom, o capacete no voo é polêmico, assim como é na escalada também em algumas modalidades. Certo. Porque afinal, assim, o capacete no paraglider ele vai servir para te proteger no pouso e na decolagem, obviamente. Agora, se você cair por qualquer motivo de 2, 3 mil metros, não é o capacete que vai te salvar. Mas eu já fiz hike para Pedra Grande, por exemplo, cheguei lá em cima, um vento forte, estouraram 2 linhas no meu parapente. Lá a pedra é bem agressiva, né? Aquele granito agressivo, bastante cristal. Estouraram 2 linhas, ficou inseguro, foram 2 linhas que não eram linhas, que algumas linhas às vezes pode decolar com elas estouradas, mas foram 2 linhas ruins de terem estourado, e embalei tudo e voltei no hike para baixo. Já acontece sim. O que acontece bastante no Hike and Fly é você chegar no cume da montanha, por exemplo, no Marins, e não ter condição de voo, né? Lá, sabe como é o vento na região de Itatiaia, Marins, Itaguaré. Não, mas aí é alheio ao atleta, né? Ali é o alheio ao indivíduo. Mas uma coisa que você tem que estar muito preparado no Hike and Fly é para não fazer o fly. Sim, acontece. Aqui no Espírito Santo tem
uma época do ano que vira uma onda, né? E sair para observar a baleia. Ah, eu vou lá observar a baleia, vou lá. E o índice aqui de observância é alto, né? Então, chega quase... Não tenho direito os números lá, mas 90% ali das saídas vem a baleia. É um índice muito alto. Mas a pessoa, ela é informada. Olha, você vai sair para ver. Se você vai ver, é outra história, né? Mas a pergunta era mais nesse sentido mesmo, né? Não nesse exemplo que eu trouxe aí, que por conta da situação você deixou, mas o que é... Acho que aí, de repente, o Montoya pode trazer também um outro exemplo, né? Qual é o vacilo mais comum do voador, né? Quando ele vai para realizar a atividade e algo que acaba impedindo ele de fazer esse voo seguro. Sim, eu entendo bem a sua pergunta. Com relação a equipamentos, existe toda uma formalidade, inclusive por conta das associações, da necessidade do capacete, do rádio, do equipamento reserva e etc. Entretanto, para realizar o voo, você tem que estar com o parapente, a selete, né, no mínimo do mínimo, os mosquetões que conectam os dois equipamentos, e chega a uma situação que, se você não tem um equipamento mínimo, você não vai voar não é como na escalada que dá para você dar um gatinho, sabe? Eu tô no Dedo de Deus, uma vez que eu estava escalando lá, eu esqueci a cadeirinha quando cheguei na base da via. E aí eu fiz uma cadeirinha de corda na época. Sim, é possível. É possível. Então, no parapente é muito difícil fazer isso. Se você não tiver com o seu equipamento... Se o cara esquece a selete, ele não sai do chão, né? Simples. Então, normalmente, os pilotos estão com seus equipamentos para voar. O principal risco que os pilotos se colocam é tentar realizar um voo numa condição de clima que está além da sua capacidade. No voo você tem as manhãs e as tardes, que normalmente são mais calmas, porque o sol é menos intenso, então a atividade térmica é menor, então não tem tanto, o ar não está se movimentando tanto, e a força do vento também é fundamental. E às vezes você chega num grupo de 5, 4, 10 pilotos, 3 estão dentro de um range que eles podem assumir aquele risco, porque eles estão com a sua capacidade, estão com a vela na mão, são mais treinados, enfim. Estão e é difícil ele ter essa pressão de grupo. A decisão de decolagem é muito individual, né? Depois que você sai, você está sozinho lá, ninguém pode mais te tirar de lá, não tem como falar, cara, não me desce de baldinho, não existe isso. Então, o principal risco estaria nessa avaliação da condição de clima, para o piloto saber se ele já está apto a voar naquela condição ou não. Existem estatísticas relacionadas a acidentes que, no segundo ano, entre o segundo e o terceiro ano dos pilotos, é a época na qual acontecem mais acidentes, porque os pilotos têm uma confiança maior, já passaram daquela fase inicial de aprendizagem e segurança, mas ainda têm uma dificuldade de avaliar a condição certa para voar e acabam voando em condições que estão além das suas capacidades. Aí o parapente tem uma tendência de fechar, chacoalha tudo, etc. Ele passa por um voo super turbulento e não é legal. Pode acontecer acidente na decolagem, também no pouso, é tudo mais difícil, né? Mas acho que, como questão de equipamento, é difícil você não estar com tudo que você precisa lá para sair. Normalmente é difícil acontecer, sabe? Tá, beleza. Só deixa eu adicionar uma frase do parapente aqui que a gente fala, que a decolagem é opcional, o pouso não. Uma vez voando, você precisa pousar. É verdade. E a gente sabe que qualquer objeto que voa, o crux é o pouso, né? Pousar é sempre a parte mais difícil. Então, um piloto pouco experiente, uma condição de térmica ou de clima, enfim, ruim, o pouso cada vez mais próximo do chão é um risco maior. E você não tem a opção de não pousar, né? Pousar, você vai ter que pousar de qualquer jeito. Tem como. O que acontece às vezes com questão de equipamento às vezes tem um outro cara meio louco que tem um equipamento muito velho, sabe? Às vezes não tem grana, o cara aparece lá com... É o jeitinho brasileiro, né? Não, tá bom ainda, né? Cara, é isso, e ele vai postergando aquilo e vai usando aquele... Então, esse seria o maior risco. É o que você vê na escalada, o cara chegar com uma corda que parece um bacalhau de 1992
Mais peluda que o Tony Ramos. Uma cadeirinha toda polida. E aí não dá, né? Tá. Vocês comentaram aí a respeito das competições e eu vejo e eu enxergo como que uma forma de você desenvolver uma atividade e desenvolver um esporte é, de fato, havendo essas competições, né? E contribui muito. Então, independente de premiação e etc., mas como é que estão essas competições, né? Onde que está, que é o maior expoente hoje de ter essas atividades, onde que é o lugar que o pessoal mais, pelo menos ou no Brasil ou fora, né? É o destino que todo mundo gostaria de ir, né? Montanhista, né? Os mais extremados ali. O meu ápice é ir para o Everest. Aí quem é da vela, é fazer a travessia, uma volta ao mundo, sei lá. E para essas competições, né? Então, como é que funciona uma competição do Hike and Fly? Como é que são esses critérios? O que você pode trazer para a gente de informação aí, o Montoya? Olha, Ale, eu vou falar rápido. Bom, tá, vamos dividir essa, tá bom, Ale? Na Europa, a gente tem várias competições de Hike and Fly. Consiste basicamente em você se deslocar a pé e voar de parapente. A mais famosa, emblemática, a gente teve a última versão agora em 2021, mas acontece desde 2000, é o Red Bull X-Alps, no qual os pilotos cruzam a Cordilheira dos Alpes várias vezes, num percurso que chega a perto de 1.000 quilômetros, algumas versões são 800 quilômetros, e eles cumprem a distância toda ou voando, ou caminhando, ou correndo também. E sempre com equipamento nas costas. Montoya, 1.800 quilômetros, hein? A última foi... Desculpa. As distâncias foram aumentando ao longo dos anos, né? As primeiras foram 800, teve algumas com 1.200 e tudo mais. É lindo de assistir, é lindo de competir, eu imagino. Essa seria o grande expoente de competições de Hike and Fly global. Todo mundo se volta para ela, são 30 atletas, você tem que fazer uma inscrição que passa por um processo de ser aceito e tudo mais. Outras duas muito fortes na Europa são o X-Pyr, que acontece nos Pirineus, semelhante ao X-Alps também, mais ou menos, em linhas gerais, das mesmas regras. E o outro que é um pouquinho diferente, mas muito emblemático também, é o Eiger Tour. Em todas essas, o que elas guardam em comum é a situação de caminhar e voar para cumprir uma distância. Então, é uma corrida onde você voa e caminha. Também pode fazer um trotezinho, etc. No geral, à noite você não pode se locomover. Aí tem as equipes de apoio, o pessoal vem com uma van e você fica na van ou onde você quiser. Também pode ficar acampado lá na montanha. E, putz, é irado demais acompanhar. A gente viu a última competição. Mas aí, ô Montoya, é uma competição que ela é realizada em vários dias, então, né, pelo que você está me falando, ou tem as modalidades também de ser em um dia só. E aí, quando você fala para mim, 1.800 quilômetros, aliás, 1.800 quilômetros, né? 1.800 quilômetros ou 1.000 quilômetros, a distância que for. Você pode fazer caminhando ou voando. Isso é opcional para o atleta ou... existem os pontos ali que ele tem que voar e os pontos que ele tem que caminhar? Lê? Vou completar aqui. Não, assim, bem genérico. Por favor. De ponto A ao ponto B, quem chegar primeiro ganha. Essa é a regra, né? Agora, sendo específico em algumas micro-regras dentro da prova, tem horário máximo de você não pode se locomover à noite, tem alguns pontos obrigatórios de passagem, você tem que obrigatoriamente assinar um quadro no cume da montanha tal, então a pessoa tem que chegar caminhando naquele cume. Provavelmente é o cume que ela vai decolar dali depois. Em alguns pontos tem pontos de passagem que a gente chama de... Fugiu o nome agora, Montoya, quando você tem que passar em voo. Turning point? É um turning point. É um turning point que você tem que passar em voo. Então você vai com o seu GPS, geralmente tem alguma referência visual também que você passa naquele ponto e a organização atualmente vai tudo online, né?
em real time ali vai acompanhando se você passa ou não naqueles pontos. Aham. Mas Agora, isso é como se fosse uma regularidade, né? Não saltam todos ao mesmo tempo, né? Ou não? Tem essa modalidade também. não é regularidade não, é todo mundo ao mesmo tempo e quem chegar primeiro. Caraca. E não corre o risco de bater um atleta no outro ali no voo, no salto? Corre, Tem, né? corre, mas não acontece. O pessoal é bom. É. Agora, E os atletas juntos, quando eles estão num pelotão, eles desempenham melhor no voo, porque conseguem identificar os locais onde está subindo o ar quente, onde estão as térmicas, onde eles ganham altura para continuar o voo. E se eu estou voando do lado do Ale e vejo que ele pegou uma térmica, imediatamente eu viro Vai meu atrás, né? eu vou atrás. E lá acontece bastante isso, no pelotão do meio e também no de ponta. Então, quando tem chance de voar junto, é até melhor, sabe? Caramba, que interessante, cara. Vocês falando aí, eu falei, não, deve ser muito tranquilo, o cara tem o tempo ali e tal, mas deve ser uma loucura, né? Agora eu fiquei curioso pra ver aí uma competição dessa aí. Tem no YouTube? e o que tem bastante vídeo no YouTube. E o que acontece, Renan, é que assim, você fala, tem alguma regra que precisa obrigatoriamente voar aqui ou andar ali? Não existe essa regra. A regra é, quanto mais você voa, Mais rápido você vai, pô. mais rápido. Porque se tem um atleta se dois atletas decolaram da mesma montanha, um conseguiu voar 200 quilômetros e fez os outros últimos 50 caminhando, ele foi muito mais rápido do cara que só voou 150 e tem que passar 100 quilômetros caminhando. Então, geralmente é quando eles faz tentam sentido, né? caminhar o menos possível e voar o máximo possível. Que massa. E entra toda uma tática, uma estratégia, porque você pousou. Aí você pode optar em cumprir os próximos 20 quilômetros caminhando, ou você pode tentar subir aqui 3 quilômetros numa crista que você tem aqui do lado, decolar de novo e tentar cumprir essa distância voando. Então, vira toda uma decisão que o piloto tem que tomar e conhecimento local e tudo mais. Eu queria complementar ainda nessa pergunta sobre as provas, que a gente tem grandes, ou melhor, grandes pequenas provas no Brasil, vamos dizer assim. A gente realiza ali junto com o Edu, que é o Eduardo Moraes, que faz parte também do nosso Instagram lá no Hike and Fly. Ele tem uma escola de parapente, a Fly Limit, e ele organiza o X-Pedra. Eu também colaboro na organização, o Ale também sempre ajudou a gente, o Guilherme Lemos. E o X-Pedra é uma prova que acontece em Atibaia, na qual, seguindo esse conceito geral de que você sobe a montanha correndo, decola, cumpre os turning points voando, depois volta, sobe depois e decola de uma rampa alternativa e chega no ponto. Na última versão teve inclusive uma parte com bicicleta. E não é a única, essa prova já aconteceu 2 vezes. Temos o X-Hill, que acontece ali na região da Pedra da Gávea, junto com a Pedra Bonita, muito bacana também, organizada pelo Gui Pava. E a gente vai ter agora no Espírito Santo o Hike and Fly ES. Eu não sei como vai ficar exatamente o nome da prova, mas deve ser no início de novembro. Também ali nas Montanhas Capixabas, ali em Alfredo Chaves, aí pertinho de vocês. Uma outra prova de Hike and Fly. E já tivemos uma prova também no Paraná, no Araçatuba. No Araçatuba, também nesse molde. Mas aí no Brasil são sempre provas de um dia. Então vira uma corrida de aventura, no qual você corre e voa para cumprir a distância, mas seguindo inspirada nas provas grandes lá da Europa. Bacana demais. Renan, só voltando num assunto passado aqui que comentou, por exemplo, eu escalei o Pico do Itabira, ali no Espírito Santo. Cachoeira. E subimos no cume, e na manhã do dia seguinte... Ô Ale, rapidinho, eu tô achando o seu áudio um pouco distante também. Se puder ficar um pouco mais... Aí, tá bem melhor. Vamos lá. Então, eu voltando ao assunto que a gente falou agora há pouco, eu escalei o Pico de Itabira, no Espírito Santo, pela Chaminé Cachoeiro, e dormimos no cume, e na manhã do dia seguinte, foram 4, 5 horas de rapel, acho. É um inferno, 700 metros de parede para rapelar no dia seguinte. O Itabira, né? Ali é sinistro. Imagina se eu tivesse um paraglider na manhã do dia seguinte, com aquela atmosfera calma. Poxa, eu teria inflado ali no cubo e descido voando em 10 minutos. Nós ficamos, acho que das 7 da manhã a 1 da tarde rapelando na parede em 4 pessoas.
O Itabira, ele é icônico aqui no Espírito Santo, né? Então, é um local, um cachoeiro. Pancas, não sei se você já conheceu também aqui no Espírito Santo, é uma região bem bacana. Sim. E só um parênteses aí para vocês dois, o Lucas, que é o aqui do Espírito Santo, ele ia gravar com a gente aqui, mas ele falou, Renan, tô todo agarrado e não consegui e tal. E era uma pauta que eu já queria lançar ela, porque ele também tinha me falado que em novembro teria a competição aqui no Espírito Santo. E como o podcast ele tem essa ação de longa duração, eu já queria lançar logo, né? Então aí eu deixo até o convite para que em outubro vocês retornem, no início de outubro, já que também com o Lucas aqui, para a gente falar sobre a prova aqui do Espírito Santo. Caso vocês tenham essa disponibilidade aí, vai ser um prazer recebê-los. Legal. É incrível, um grande amigo, sagaz. A gente fez uma trip de bivac no Espírito Santo. O Lucas foi o anfitrião, levou a gente por toda a região de Castelo. Foi incrível, muito, muito legal. Tá. E aí, o Alexandre, o Ale, você que também já tem uma experiência dentro do montanhismo e tal, não diria um tabu, mas algo que sempre é maltratado, né, pela comunidade é a questão de acidente. Porque quando você registra, você relata acidente, você expõe uma falha sua, né? E tem uma fala que eu faço muito também, você disse ali a fala lá da subida, né? A descida é obrigatória, né? Não é opcional. Mas algo que eu digo também é que não existe falha em atividades de aventura. Se existe a falha, ela sempre é humana. Se o equipamento falhou, é que houve ali uma falha humana em verificar que aquele equipamento não estava adequado para realizar. Então, isso é algo que mexe muito com o ego das pessoas, né? Trabalhar e apresentar as falhas, né? Apresentar o erro. Mas quando isso acontece, quando isso é evidenciado, o Montoya estava falando ali, ele é historiador. O registro, ele colabora demais para a evolução daquela prática, né? E para conscientizar e auxiliar que isso não se repita mais. E dentro do Hike and Fly, né? Como que isso é tratado, como que isso é visto, e por ser uma atividade nova, existe aquele medo ali, não vamos ficar falando que está caindo gente, porque senão vai parar de acontecer, ou vão começar a proibir, e vai vir, e aí vira aquele ciclo vicioso ali do mal, né? De não colaborar com o esporte. Existem acidentes, agora existem negligências. E como que isso é tratado? E aí, de novo, né, eu só trazendo aqui o exemplo, o Montoya dentro do montanhismo, quando um camarada cai de rapel, dificilmente a gente vê ele relatando ali o que aconteceu para aquilo chegar naquele ponto. E quando a gente vê, existe os dois lados. A pessoa que bate, né, que vai ali apontar o dedo, tá vendo? Olha lá, fez a besteira lá, e se não tivesse feito isso, não teria acontecido. E existe a pessoa que enaltece. Eu sou um desses. Pelo menos eu busco fazer isso. Parabéns, obrigado pelo relato. Ajudou a comunidade muito. E dentro do Hike and Fly, isso é tratado como? E aí fica à vontade qualquer um dos dois para falar. Ou os dois também. Eu vou começar aqui e passo no Montoya. Dentro do montanhismo, eu já passei por maus bocados na vida. E várias situações a gente chama de foi quase, né? Mas, graças a Deus, estou aqui vivo para contar. Mas sempre relatei, pelo menos, eu acho que é muito individual de cada um, né? Os meus quase acidentes, eu sempre relatei, muito deles, inclusive, estão aí registrados em blogs, em outros sites, Alta Montanha, Extremos, enfim, eu sempre fui colunista desses sites, sempre relatei algumas situações. Mas eu já conversei inclusive isso com o Montoya. Na escalada acontecem acidentes, sem dúvida. Mas no paraglider acontecem muito mais. Acho que também é inerente à atividade, né? Afinal, você está voando. E eu, como aluno que sou ainda, me considero aluno ainda, são só 3 anos de voo, já passei por alguns acidentes, né? E converso com o Montoya, outro dia, uns meses atrás, a gente chama de arborizei, né? Arborizei é tipo, simplesmente eu não cheguei no pouso e pousei em cima das árvores. Sim.
Nossa, e mais do que ninguém eu comentei com todo mundo, perguntei para todo mundo, mas o que Isso é um eu fiz de errado? acidente? A pessoa cair em cima da É um árvore? acidente. Eu não me machuquei, não aconteceu Tá. nada. Eu pousei em cima das árvores. Poderia ter sido um acidente grave. Temos amigos que pousaram em árvores muito altas, daí desenrosca o paraglider da árvore e o cara cai no chão e Tá. se quebrou. Mas, enfim, eu fiquei pendurado lá, igual um balancinho, né? O paraglider amarrado, preso em cima da copa das árvores, e eu fiquei balançando lá no vazio, não aconteceu nada, consegui descer, recuperar o paraglider, tudo bem. Mas a gente fala, quem nunca arborizou, né? Os pilotos, eventualmente, você pousa em cima de uma árvore, não deveria, mas acontece, né? É um acidente. Mas eu sempre busco, primeiro, antes de mais nada, eu sou o que mais se cobra, né? Eu fico me cobrando o tempo inteiro, o que eu fiz de errado, eu tenho 4 filhos para criar, eu não quero me machucar voando. Quantos filhos? Então, assim, eu tenho 4 filhos. Eu tenho 3. Bem-vindo a um clube. É um fã-clube, exato. Então, eu acho que é muito individual de cada piloto ou cada escalador. Eu sempre relatei meus quase acidentes. Muitos deles viraram histórias aí na mídia aí especializada. E com paraglider não é diferente, não. Eu tenho já uns 3 incidentes nesses 3 anos. É um incidente por ano, que eu acho muito. Estou lutando aqui para baixar minha média. Mas em todos eles eu procuro lá o Edu Moraes, o que eu fiz de errado, o que eu posso melhorar, como eu posso avaliar melhor a situação. Eu acho indispensável você passar essa informação para frente. E aí a questão da proporcionalidade também, né, o Ale? Quanto mais você voar, quanto mais você sair para realizar a atividade, maior a chance de você passar por um incidente ou até um acidente. Eu estou praticamente há 2 anos sem sofrer nenhum tipo de acidente ou ranhuras ou qualquer laceração no meu corpo por causa da escalada. Mas, pô, a pandemia veio tem quase 2 anos aí, né? Eu não tô saindo para escalar nem nada. Então, quer baixar o acidente, não saia. Mas, se você for quando você for sair, trabalhe para mitigar e diminuir esses riscos, né? É algo que aqui no Na Trilha a gente repentinamente faz e fala e, enfim, é isso. Isso já é algo paulatinamente presente aqui na nossa conversa. Mas, Montoya, você quer continuar aí e complementar mais coisas? Não, esse tema é ótimo. O parapente tem sim um risco. O Greg, ele é um instrutor do Reino Unido, ele apresentou um estudo na qual a chance dele, ele é um piloto de 20 anos, de se acidentar era de 1%. Então, imagina, 1% parece pouco, mas a gente faz mais do que 100 voos no ano. Então, a chance imagina, se você sofrer um acidente por ano, é muito. Eu também já tive acidentes e quando estava mais jovem no voo, sofria com maior frequência, acidentes pequenos ou incidentes. Já fiquei nas áreas aí, como a Ale também está comentando, mas eu acho que relatar é fundamental. E isso também é uma decisão individual que lida com o ego, etc., bem colocado pela lei. Em Atibaia, o Clube de Voo Livre, nós existe isso colocando como uma iniciativa de comunidade, não individual, para fazer um outro ponto. Existe um livro de incidentes e acidentes que acontecem, na qual fica registrado aquele acidente que aconteceu na área para a posteridade. Recentemente, um piloto de voo duplo teve um incidente na decolagem e ele machucou o pé, não sei nem se chegou a quebrar, mas mesmo isso que é relativamente pequeno, ficou registrado numa ata com data, dia, local, como que foi que aconteceu, bem breve, mas eu acho que essa é uma iniciativa boa para a comunidade que os clubes poderiam trazer para si. Afinal de contas, é a gente mesmo que se organiza em grande medida, né? Não vai vir a polícia fazer um inquérito sobre... Não, é a gente mesmo que tem que fazer. Sim, como lá. Aí é a evolução do esporte, né? E 100% de acordo. Eu acho que quanto mais a gente esconde, a gente só atrasa o desenvolvimento do esporte. Fantástico. Agora, já meio que caminhando aí para o encerramento da nossa conversa, né? Estamos indo já para o último bloco aqui, penúltimo bloco, na verdade, né?
Como é que é aí dentro dessa evolução que o Ale já trouxe pra gente, tá? Mas, beleza, agora eu sou um camarada que eu sou um nadador, né? Um exemplo aí. A minha atividade hoje é natação e eu gosto mais disso. E ouvindo esse programa, me despertou a vontade de começar o Hike and Fly. Qual que é o caminho mais suave, mais, entre aspas, saudável? E quando eu falo saudável, não é de condicionamento físico, mas é de condições gerais, né? Qual que é a maneira mais fácil? Tá, desculpa, fácil não existe, né? Mas qual que é a maneira qual é a melhor forma dele fazer esse início, né? Iniciar essa atividade? É ele começar a caminhar? É ele começar já comprar os equipamentos? Que tipo de equipamento que ele já pode iniciar? Enfim, eu saí da natação, que não tem caminhada, não tem escalada, não tem nada disso, e quero ser um hiker and flyer. É isso que fala? O atleta de hike and fly é o quê? É hiker e flyer? Um piloto, hike and flyer. A gente não usa muito hike and flyer, não. A gente chama mais de piloto mesmo, montanhista que voa, e por aí vai. Beleza. E aí, como é que é esse caminho que ele precisa percorrer aí, fazendo um paralelo aí, né? O cara que vai aprender hike and fly, ele vai ter que aprender um pouco de montanha, no chão, trilha, caminhada, hiking, e vai ter que aprender o voo. Eu vou falar um pouco da parte do voo, ali pode comentar da outra parte. Essas duas coisas vão ter que se mesclar. Primeiro, venha. É muito mais fácil do que parece. Eu, quando não voava de parapente, achava isso como se eu estivesse indo para a Lua. Não é isso. O parapente, na verdade, ele é simples até demais. Ele é tão simples que fica perigoso, sabe? Ele é tão fácil que fica arriscado, porque a gente tem a sensação, às vezes, de que já dominou tudo aquilo. Mas, antes de tudo, venha. É um esporte muito legal e não é difícil. Ele é factível para qualquer um que tem vontade, tem saúde, tem motivação. Para o voo, é importante frequentar uma escola de voo livre. Esse curso vai custar... não sei quanto que está hoje, deve estar entre 13 e 5 mil reais, dependendo da região do Brasil, pode ser um pouco mais, um pouco menos. Nesse curso, você vai aprender a manejar o parapente, vai fazer vários voos duplos com o instrutor e vai aprender a voar. É um curso que você faz normalmente 2 a 3 meses no chão, dependendo da sua dedicação. Você vai aprender a inflar, etc. E depois você tem um período que você fica acompanhado pelo seu instrutor, até que você passa 10 ou 20 voos, depende um pouco da escola. E aí que depois que você fez 20 voos, você pode começar a frequentar outras rampas. É claro que o seu aprendizado continua, eu vivo aprendendo, estou aprendendo muito ainda, é uma vida. Mas isso para compor essa parte do voo livre, é assim que as pessoas começam a voar, com segurança e com qualidade. O Eduardo Moraes, o nosso amigo, que tem uma escola chamada Fly Limit em Atibaia, ele focou, a escola dele já deve ter mais de 20 anos, mas ele focou, atualmente a escola dele é 100% voltada para Hike and Fly, então os alunos já iniciam a prática do parapente, mas já junto com a parte da caminhada, um pouco de montanhismo, é uma escola que a gente vale a pena citar pelo empenho que ele tem nisso, né? Mas tem toda uma outra parte, se o cara não tem nada do hike também, Ale, aí tem uma outra parte também importante. É verdade. Mas aí, ainda dentro do voo, tá, o Montoya? O equipamento básico ali, para iniciar, qual que é geralmente ali o custo? Se você quiser passar em dólar também, porque aí fica mais atemporal, né? E outra, lógico, avaliando quem está vendendo e tal, todo aquele cuidado que é necessário ter, não é para chegar no meio da rua, um cara passou e ofertou, você comprou. Dá para comprar usado também, é legal fazer isso, e é uma prática que existe. Qual que é o custo e se dá para comprar usado? Tá. O primeiro equipamento, é muito importante o piloto ter um instrutor de confiança. Pilotos inexperientes escolhendo equipamentos é risco. Ele vai acabar querendo comprar um equipamento de performance pela vaidade ou pela dificuldade de autoavaliação. É bom você ter um instrutor de confiança desde o início e o instrutor te ajudar a escolher qual vai ser exatamente a vela, a selete e tudo mais que você vai comprar. Existe sim um mercado de equipamentos usados. É importante que o equipamento tenha um laudo. Existem empresas que fazem um laudo da porosidade da trimagem das linhas e tudo mais.
É bem importante essa parte, mas é importante ter o acompanhamento do instrutor. Piloto jovem comprando vela é muito arriscado, é muito difícil, não vá por esse caminho. E o valor, um equipamento usado, batidão, assim, meia vida, que você vai poder voar seus primeiros voos com segurança, uma vela focada em segurança passiva, você vai gastar entre 10 e 15 mil reais no equipamento usado. É possível encontrar equipamentos nesse valor, talvez perto dos 20 mil reais. E um equipamento novo, aí o céu é o limite, mas você adquirindo tudo novo, você vai gastar facilmente 30 mil reais, colocando vela, selete e alguns eletrônicos. Isso dá uma... Esses preços estão inflacionados por causa que a gente está num momento de alta do dólar e do euro, e boa parte dos equipamentos são importados. Então, quando eu comecei, por exemplo, há alguns anos atrás, eu lembro que eu comprei o equipamento inteiro, completo, seminovo, usado, mas seminovo, eu lembro que eu gastei R$4.500. Então, e o importante saber também que a maior parte das escolas fornece um equipamento enquanto você está no curso. Saudade do dólar 1 por 1, né? Putz, cara, bom, enfim, isso aí a gente vai entrando numa aí é outra briga, né? Outra briga. Mas aí, geralmente as escolas têm equipamento que você pode usar nos primeiros voos, então você pode, naquele valor que eu falei do curso, você vai fazer os seus primeiros voos, você vê se você gosta ou não da atividade, e aí você decide no que você quer investir primeiro e por aí vai. Fechando esse tema, existem equipamentos internacionais e tem uma fábrica no Brasil que é a Sol Paragliders, onde muitos instrutores trabalham com essa marca também, tem um preço um pouco mais acessível, tem equipamentos muito específicos para hike and fly, mas são equipamentos que funcionam para voo, o pessoal usa muito no Nordeste, na praia também, usa-se muito equipamento nacional. Para hike and fly se usa mais os equipamentos de fora porque eles são mais leves. A Sol não tem muito essa linha de equipamentos leves ainda. Bacana. E aí, Ale, dentro da parte do hike, como é que é para quem está começando, quer iniciar essa atividade aí, quer seguir? E aí, enquanto você está falando aí, eu vou só trocar a bateria da câmera aqui, vou ficar sem o vídeo só um pouquinho, tá? Mas eu tô ouvindo vocês. Vai lá, manda ver. Cara, a parte do hike, eu acho que assim como qualquer atividade de montanhismo, a pessoa primeiro precisa entender a importância dos equipamentos, né? Porque eu fui lojista há muitos anos e a tendência do eu quero mais barato é muito forte. E eu sempre digo, para você não ficar na mão na montanha, tenha um bom anorak, uma boa bota, uma boa mochila. No caso do paraglider, a mochila geralmente você compra das marcas do próprio paraglider, já acompanha a mochila. Eu até no começo achei que fosse usar algumas mochilas de caminhada, de trekking, para colocar o paraglider, porque elas são mais confortáveis, e realmente são mais confortáveis, mas são muito mais pesadas também. Você aprende que cada 500 gramas faz toda a diferença. Então, vai muito de cada um, mas eu acho que uma boa botinha encaminhada, um bom tênisinho de trekking, eu acho que não existe a marca boa, né? Existe aquele que se adapta ao seu pé. Eu já tive botas, não vou citar marcas, mas já tive botas de marcas super tops europeias que me faziam bolha para todo lado. E já tive tênisinho mais simples que são uma delícia de usar. Mas não tem muito segredo não, Renan. Um tênisinho bom. E disposição para andar também, né? Disposição para andar também, né? Disposição para andar, sem dúvida. Eu acho que o cara que está começando no hike and fly, você não está caminhando na orla do Leblon, né? Você está subindo montanha, então tem que estar em forma. Não é que tem que estar em forma, você vai ficar em forma. Porque se não estiver em forma na primeira, depois de 3, 4, 5 subidas, você vai ter que estar em forma para subir, né? Sim. E aí, eu acho que eu vejo que é natural, né, essa transição aí. Você começou a caminhar, tá caminhando, tá bem. Uma coisa vai levando a outra. Mas se você tem um foco, que é fazer o voo, e as coisas vão acontecendo. O que eu acho importante é o atleta, enfim, eu sei lá, eu não me considero atleta. A pessoa que vai fazer o hike and fly,
ela tenha na cabeça que você está num ambiente de montanha. Então, assim, igual o cara vai surfar, aquele mar ali é fácil, meu, respeite o mar. Então, da mesma forma, Sim. respeite a montanha, porque o tempo vira. A gente em Atibaia, são 3,5 km de trilha para cima, né? Quase dentro da cidade. A gente vê, eventualmente, está lá o helicóptero do Águia resgatando gente perdida no meio do mato, Sim. ou porque virou o tempo, ou porque se perdeu na trilha, ou, enfim, N razões, né? Então, se tiver o respeito à montanha, souber que você está indo para uma montanha, pode passar frio, pode passar fome, pode passar sede, pode virar um pé e ficar ali no meio, enfim. Tem que só respeitar. Verdade. E Ale, já existe esse tipo de experiência de maneira comercial? Qual que é a pergunta aqui? A pessoa não voa, não é praticante da área, não detém ali o conhecimento necessário para realizar essas atividades e quer ir de qualquer jeito. E aí vai ligar para o Ale, eu tô querendo ir. E aí você pode caminhar junto com ele ali na hora de voar, faz o voo duplo. Existe esse tipo de venda? Como é que é isso? Ou não existe? Olha, eu posso, o Montanha pode me contestar aqui, mas eu acredito que não existe esse tipo de venda, de comercialmente falando. O que vai acontecer, obviamente, primeiro você se torna um voador, né? Como o Montanha falou, assim, você não começa a fazer um curso, eu quero ser um hike and flyer. Não, quero aprender a voar de paraglide. Esse é o primeiro ponto. Eu comecei voando de paraglide, já atendendo ao hike and fly. Daí comecei a fazer o hike and fly. Você acaba formando um grupo de amigos. Eu não conheci o Montoya, conheci nesse grupo. E dentro desse grupo de amigos vão sair as viagens, os passeios. Agora, chegar numa agência, essa agência X vende um programa de hike and fly. Eu desconheço. Conhece, Montoya? Eu também desconheço. Realmente, entre grupo de amigos, você vai conhecer as pessoas certas, vai aos lugares certos, e você vai ampliando essa sua rede de conhecimento aí, de amizades, para exercer atividade com outras pessoas do mesmo interesse. E tem a questão da legalidade também, né? É um ponto até que eu já discuti isso com algumas pessoas, eu tive oportunidade, que aí eu desconheço também, de repente o Montoya pode trazer isso para mim, tá? O voo duplo comercial, ele meio que é ilegal, né? Então, meio não, ele é ilegal. E aí existem alguns instrutores que cadastram o turista como um aluno de voo para fazer um voo duplo com ele, né? Como é que é essa questão aí, o Montoya? Já não saindo do hike and fly aqui ainda, mas como é que é essa prática aí? Uhum. A gente tem um documento emitido pela ANAC, que é o RBAC 103, que regulamenta o voo livre experimental aqui no Brasil. No que concerne ao voo livre de parapente, balonismo e outras modalidades que não são motorizadas, etc., é que não é permitida a realização de voo duplo, turístico, panorâmico, etc. Isso está colocado lá claramente. É permitida a realização de voo duplo de instrução, que realmente é fundamental, não dá para também mandar o rapaz voar a primeira vez. Então, existe um comércio de voo duplo no Brasil, isso é verífico, você vai encontrar isso em qualquer rampa que se você procurar bem, mas estão operando, se você não está inscrito em um curso, você está operando na ilegalidade. É um ponto complicado. E já o voo duplo com um amigo, sem nenhum custo, é permitido. Você pode voar com desde que não tem relação financeira. Isso é curioso, né? Porque eu acho que a tentativa... Existe essa permissão legal também? Existe, é possível, desde que não tenha nenhuma relação comercial entre os dois. Então, eu quero voar com a minha esposa, quero voar com a Lígia, ou eu já voei com um outro colega próximo, porque eu acho que aí não tem... Uma vez que não tem um incentivo financeiro do cara fazer, então fica... Você vai levar uma pessoa de afeto, então você vai tomar mais cuidado. Se você não está ganhando nada por isso, você vai se arriscar menos, né? Tem todo um motivo para isso. Mas o voo turístico tradicional é proibido. O ideal é, se você quer conhecer, se você quer voar, ou fique muito amigo de alguém, ou
se inscreva no curso, não é assim, você não precisa pagar o curso todo, conversa com o instrutor, mas eu acho que todo mundo que faz voo duplo tem vontade de voar, por que não Sim. aprofundar nisso, sabe? E aí você no início da sua explicação já estava enxergando o voo como algo distante para mim. Então, ou eu faço, como você bem disse, né? Ou eu faço a minha inscrição e inicio de fato um curso de voo livre, ou eu aceito o presente de alguém, né? Um amigo meu, algum colega, e fala, ó, eu tô te dando Tô isso aqui. sentindo uma Não indireta tô, aqui, Renan. Tô não tô te sentindo uma indireta. Não, que é A isso. gente vai te convidar para fazer um voo aqui. Eu aceito um presente aí, né? Olha, já que a gente vai arrumar um voo para você, tá bom? Não, tá. Não Fala, fala isso Pedro. porque hoje eu tenho 100 quilos e baixando, que eu tô num processo de reeducação. Mas é uma meta audaciosa, né? Tenho a vontade, né? Como eu disse, né? Um próprio amigo aqui, ele me apresentou o voo livre, né? O parapente. E me colocou no Acelete, e quando eu passei de 1 metro, eu falei, não quero mais. Não tenho condições nem... Mas assim, era na loucura mesmo, né? E aí, já tive essas possibilidades, mas, de novo, a vontade sempre me bateu, né, no coração. E eu saio dessa conversa aqui hoje, né? A gente chega nesse ponto aqui em que, poxa, eu quero voar, eu tenho essa vontade. Né? Mas que bom que tem esse fato. Que bom que, de fato, não é... Porque quando a gente conversa com algumas pessoas, Ale e Montoya, Uhum. fica esse medo, né, de falar, não, é ruim, não é e tal, a comunidade vai me bater, não sei o quê. E eu, de fato, fico na dúvida. Então é importante a gente frisar isso aqui. Se você está comprando um salto de voo duplo, é ilegal. A pessoa que está te vendendo isso está agindo dentro da ilegalidade. Então, só daí é o avião que vai cair, né? Ele não cai simplesmente por uma falha. São uma série de fatores até acontecer. E aí eu relembro aquela situação, aquele episódio que aconteceu lá no Rio de Janeiro, o Ale, você deve lembrar bem, e você também, Montoya, do cara que ficou gravando o tempo todo e o cara mandou ele rezar, né? Reza aí, a gente vai descer, você sabe nadar e tal. E um voo ali, uma gravação de quase uns 10 minutos ali, é angustiante. Então, eu acredito que aquele ali foi um dos que foram registrados e que devem acontecer muitos outros. E a gente já conversou sobre isso. Né? Mas, enfim, agora eu queria trazer aqui o Montoya. Deixa eu começar contigo aqui. Qual é, na sua opinião, o maior destino de quem quer realizar o Hike and Fly? E aí, essa pergunta ela é diferente da segunda que eu vou te fazer, que é onde você tem mais carinho. Né? E aí já emenda logo. Porque existe o lugar que é maior, como você falou ali, o X-Alps, né? O X-Alps é a maior competição, mas a que você mais gosta, que você mais indica, é uma ida de Atibaia. Entende? Então, traz essa, na sua opinião hoje, qual é o maior roteiro, qual é o maior point para o Hike and Fly, e qual é, e pode ser o mesmo ou não, e qual é o que você mais gosta? Qual que você tem mais carinho por ele? Olha, eu tô aqui na região sudeste, então acabo influenciado por isso. O ponto que eu acho, Leandro, que eu acho irado, assim, para prática de quem já é um piloto experiente, é se embrenhar lá no Marins e Serra Fina, Pedra da Mina. As montanhas são grandes, o potencial térmico é enorme, o visual é deslumbrante, a subida é pegada, é lindo demais. Um cara que gosta disso tem que ir voar lá. Não tem como, pode ser do sul, do norte, tem que fazer um voo lá. A maioria das montanhas permite decolagem para os dois lados, tem todo o desafio da avaliação, o vento tem que estar... Cara, é irado, é espetacular. Isso para quem é um praticante experiente. Quem quer começar, Pedra Grande é um lugar excelente para isso. A hike é relativamente curto, o voo é previsível se você fizer na hora certa, o pouso é grande. Pedra Grande fica onde? Em Atibaia, Pedra Grande de Atibaia. Uhum. Eu, pessoalmente, eu gosto que eu tenho... essa pergunta do carinho é difícil, cara. Mas nesse momento, isso muda, porque isso vai mudando, né? Sim. Aí entra nostalgia, entra o seu desenvolvimento e tal. Eu tenho um carinho muito grande pelo voo no Pico do Selado, em Monte Verde.
Ele também é um voo desafiante, o Ale já voou lá com a gente um dia, o pouso é longo, é distante, super pequeno, mas a região também é super é lindo, relativamente poucas pessoas voam lá, devia ter mais gente voando, mas foi um pouco relacionado ao berço, foi como eu aprendi, desde que eu estava fazendo voos lá, e tá aí, é um pico de 2.017 metros, está acima dos 2.000, é demais. Eu colocaria esses pontos aí de voo. E você, Ale? Qual é que, na sua opinião, é o maior hoje para ser praticado e qual é o que você curte mais? Complementando aí, eu acho que a Mantiqueira como um todo, aí, que o Montoya está falando, é fantástico. Eu só vou há 3 anos, estamos 2 em pandemia. Então eu não tive oportunidade ainda de voar na Europa, mas assim, o esporte nasceu lá e eu acho que sem dúvida é o meu sonho quando pudermos voltar para lá. Quando a gente for bem-vindo, né? Brasileiro não está sendo bem-vindo em lugar nenhum no mundo por enquanto. Nos Alpes em geral, né? Meu sonho é decolar do cume do Mont Blanc. Né? Eu tive no último Esse é um ano antes sonho da meu pandemia, também. eu tive em 2019 nos Alpes. Participei um pouquinho ali do projeto do Valdemar Niklevix, dos 81 cumes de 4.000, acho que eu fiz uns 14 cumes de 4.000 com ele. E diversos desses cumes eu me via, cadê meu paraglider? Dava para ter voltado voando. Então meu sonho agora, Me tira minha daqui, meta né? agora é voar na Europa, nos Alpes. Mas no Brasil, sem dúvida, o do carinho, do coração, é ali a Pedra do Baú. Eu minha escalada nasceu ali na Pedra do Baú. Eu frequento aquele lugar há mais de 30 anos e foi realmente muito emocionante quando eu sobrevoei o baú a primeira vez. Assim, o voo do baú não é um voo fácil, é um voo bem técnico, uma rampa tem 3 níveis de rampa, né? Rampa nível 1, 2 e 3. Lá é uma rampa nível 3. Então eu comecei a voar, eu só tive coragem de decolar ali na Pedra do Baú 2 anos depois de voo. E foi bem emocionante quando eu vi ele a primeira vez, né? Tinha aquela perspectiva do escalador, de ver do alto, mas ver colado na pedra. E de repente eu vi do alto a pedra lá embaixo, assim, foi uma coisa bem legal. Que massa. Bom, Lá é meu cantinho, né? A família frequenta lá há muitos anos, é o nosso refúgio espiritual. tá. A gente de fato tá chegando aqui na finalização do programa. Montoya, você tem alguma coisa que você queira trazer dentro desses temas aí? Alguma coisa que você gostaria de ressaltar? E aí, daqui a pouco, a gente vai entrar depois e o incentivo aí pro ouvinte conhecer o Hike and Fly. Mas tem alguma coisa ainda que você acha que seria bacana a gente tratar e abordar aqui no programa? Ou passamos o básico o suficiente? Passamos bem. Acho que deu para uma boa para quem tem interesse no esporte. Acho que é legal colocar que tem muitas montanhas ainda por explorar. Tem muitas montanhas ainda que podem receber decolagens que ninguém nunca decolou. Então, quem tem montanhistas que tem aquele viés de ser o primeiro, de exploração, tem muita coisa que ainda dá para explorar. E que a gente está num momento de crescimento do voo livre de montanha, vamos colocar assim, com o último documento que veio do ICMBio, uma normativa que permite a todos os parques federais abrir rampas dentro do seu espaço. Ou seja, então, agora, parte da prática permitida dentro dos parques nacionais a prática do voo livre, coisa que não era 5 anos atrás. Na maior parte dos parques federais é proibido o voo. A gente fez a inauguração da rampa agora em junho, estávamos um grupo de 20 montanhistas, o Ale estava junto, e a gente inaugurou a rampa do Itatiaia, do Parque Nacional do Itatiaia, hoje é a rampa oficial mais alta do Brasil, foi uma iniciativa do João Simonsen com o parque, e num projeto que começou em 2016, e que acabou se tornando nessa normativa para todos os parques nacionais. Então é um esporte que está crescendo muito e que tem muita coisa por fazer ainda. Show de bola. Ale, quer complementar alguma coisa aí? Eu acho que já dá pra gente caminhar pro final aí. Cara, eu acho assim, eu tenho a Casa de Pedra fez 23 anos, há 23 anos que eu ouço dos clientes, principalmente a primeira vez, que fala, nossa, eu acho demais isso, mas não é para mim. Né? Então, pouco que o Montoya falou há um tempo atrás agora.
é muito mais fácil do que a gente imagina. Então, assim, se você gosta de voar, gosta de voo, olha para o pessoal voando e fala, meu Deus, imagina só se um dia eu fizesse isso. Cara, é tão simples quanto dar o primeiro passo. Procurar a escola de voo, com todas as dificuldades do Brasil, aí, com um dólar a 5, comprar esse equipamento e começar a voar, cara. Porque não tem essa dificuldade toda. E realmente, como eu já falei uma vez aqui, qual homem não sonha em voar, né? A gente sonha. Então, se você tem ou sonha em voar ou sonha em respirar debaixo d'água, né? Então, as duas... as duas são possíveis, né? Ou você quer ser passarinho ou você quer ser peixe. Mas é muito mais fácil ser passarinho do que você imagina. Sim. E uma coisa que acontece bastante aqui com nossos programas é que já aconteceu lá atrás, nos nossos primeiros anos de produção, que o feedback que a gente recebia era: poxa, muito bacana, exatamente o que você acabou de citar agora, né? Poxa, legal demais isso daí, mas não é para mim. Cito até o programa de parkour que nós gravamos com o Leonard Akira, o camarada que trouxe o parkour aqui no Brasil, né? Que foi o primeiro instrutor, na verdade. E aí, nós gravamos o programa e o feedback que nós tivemos foi esse: poxa, né, legal demais, mas não é para mim, não é legal, e parabéns, continue, mas não é para mim. E aí eu entendi que o objetivo do programa não foi alcançado. Nós gravamos um segundo programa para tirar essas arestas. E aí o feedback que nós recebemos foi: poxa, não achava que era assim, agora eu quero fazer. E tivemos relatos de ouvintes que passaram a praticar o parkour por conta do segundo programa. Então o objetivo ele se mantém aqui, né? E eu acredito que a gente tirou aqui muitas arestas e me coloco como esse primeiro ouvinte de que me sinto na vontade, sem o medo, né? Sem ali aquela insegurança de que é algo perigoso. E para você, ouvinte, que está ouvindo isso daqui e ainda acha que não é para você, manda para a gente, diz para a gente por quê. Qual foi a informação que foi passada aqui ou qual foi a informação que deixou de ser passada, para que você inicie a sua caminhada, o seu salto, o seu voo, a sua decolagem, enfim, o destino e o objetivo é você quem vai definir. Manda pra gente, diz pra gente, eu não tenho esse conhecimento, mas tem aqui o Montoya, tem o Ale e tem o Arthur? Não, o Eduardo. Eduardo Moraes. E tem também o Eduardo Moraes, que faz parte da equipe Hike and Fly Brasil, né? hikeandfly.com.br, que vai ter o maior prazer em responder a sua dúvida, né? Então, pode falar, Lê. O que eu vejo, Renan, assim, o Hike and Fly nada mais é do que uma outra escalada 20 anos depois. O que eu passei com a escalada lá no começo da década de 90 é o que acontece com o Hike and Fly hoje. A escalada era muito pequena, era muito pouca gente praticando, não era para mim, e hoje é um esporte olímpico, né? Acabamos de assistir as finais aqui do feminino hoje, agora de manhã, antes da gente entrar no ar. Só que o Hike and Fly é isso, 20 anos depois. Ele ainda é muito pequeno e todo mundo acha que não é para mim. E você vai ver, daqui 20 anos a gente vai ter 200 vezes mais gente voando. Vai ser muito mais comum essa conversa, transitando entre as pessoas, e quem sabe a gente vem num canal aberto no Brasil. No podcast já tem, né? Vai ser esse. Já tem. Mas assim, eu tô até pensando aqui, eu vou conversar lá com o pessoal da Odyssey, que é uma parceira nossa aqui, para criar estampas, né? Tô até usando aqui também a camisa Vivendo na Trilha, que são camisas temáticas que a gente tem aqui do turismo de aventura e esportes de aventura também, com o nosso selo, né? Com a nossa assinatura na trilha. Então, vou conversar com o pessoal lá, vou chamar o Christian lá, ver se ele dá uma força e a gente pode, de repente, bolar uma estampa aí também do Hike and Fly. Ficaria maneiro. Eu vislumbro isso aí de uma forma da gente também colaborar e incentivar aí a difusão dessa informação. Bom, eu quero agradecer a Montoya e a Lê pela participação, pelo tempo de vocês aqui. De fato, foi muito elucidativa essa conversa aqui. Me abriu novos horizontes, me abriu novas vertentes aqui de experienciar a natureza. E eu queria deixar esse espaço aberto aqui. Pode começar com o Alexandre. Eu queria deixar esse espaço aberto aqui para você, cara, dizer aí
como que as pessoas podem encontrar os seus trabalhos, como se podem te contactar, o que você produz de conteúdo. E importante para a gente aqui na Trilha também saber como é que foi para você gravar esse programa, como é que foi essa experiência. E aí, eu acho que é isso, né? Fica aí esse espaço aberto, fica à vontade, manda ver. Eu que agradeço, né, o espaço aqui. Eu acho que a empresa primeiro, a Casa de Pedra, @ Casa de Pedra no Instagram, casadepedra.com.br na internet. Quem quer começar a escalar e está aqui em São Paulo, mora em São Paulo, vem visitar São Paulo, venha nos conhecer. Eu acho que a gente tem já 23 anos de história com a empresa e facilmente perto do 1 milhão de pessoas que pelo menos experimentaram a escalada, pelo menos uma vez. Eu já fui, aprendi a escalar lá. Você acredita que eu nunca fui, cara? O primeiro... Eu já fui várias vezes. Aliás, já fui não. Eu passeio muito em São Paulo, né? Parcerias comerciais, eventos e tal. É um local que eu vou muito, né? Em condições normais. E não conheço ainda a Casa de Pedra. Porém, uma parte significativa da audiência do Na Trilha, se eu não me engano, chegou a dizer que 40% da audiência do Na Trilha é de São Paulo. E eu já vi muitas fotos dos ouvintes dentro da Casa de Pedra, né? Então, deixo aí o convite, você que for lá, fala, sou ouvinte do Na Trilha, ouvi o Ale lá na Casa de Pedra, quero uma diária grátis, tô brincando, não precisa disso, mas deixa aí o convite para o pessoal conhecer a Casa de Pedra. Não, tá feito o convite pro pessoal e tá feito o convite para você vir conhecer a Casa de Pedra. Claro. E agora eu vou ficar até ofendido se você não for a próxima vez a São Paulo e visitar a Casa de Pedra. Aqui tá feito o meu convite com a diária grátis para você. Opa! Aceito. Passar essa experiência pro pessoal, pros ouvintes do Na Trilha. Agora, quanto à parte do voo, sem dúvida, procurar uma escola de voo da sua cidade, do seu estado. Para quem está aqui em São Paulo, o mais fácil, obviamente, aqui Atibaia, procurar o Edu Moraes lá na Fly Limit, para começar suas aulinhas de voo. E é isso. E você tem uma rede social sua que você queira passar ou deixa da Casa de Pedra mesmo? Tenho a minha pessoal não, mas da Casa de Pedra e do Hike and Fly, né? O Instagram do Hike and Fly é o hike.fly, né? Separado com os pontos. E o hikeandfly.com.br na internet. Show de bola. Obrigado, Ale. Como é que foi aí gravar o Na Trilha? Foi tranquilo? Foi fácil? E aí, já participou de outros podcasts? Como é que é? Poxa vida, meu amigo, não, tranquilíssimo. Nesses anos todos foram muitas e muitas reportagens e matérias na Casa de Pedra, com várias entradas ao vivo. Você fica tremendo antes de entrar ao vivo. Então a gravação aqui de casa no computador foi gratificante. Fantástico. E Montoya, cara, obrigado aí pela participação, pela indicação também de trazer o Ale. Em breve traremos o Eduardo Moraes também para conversar com a gente aqui. Faz parte desse conglomerado aí de 3 pessoas que estão fazendo pelo Hike and Fly algo que nós fazemos aqui, nós na Trilha fazemos pelos esportes de aventura e o ecoturismo, por assim dizer, que é ajudar a colaborar, a levar informação e enfim, difundir a prática, né? Então, obrigado, Montoya, pela participação aqui. E como é que as pessoas encontram você, como é que te contactam? E relata pra gente também aí como é que foi a gravação aqui na Trilha para você. Olha, eu já participei de outros podcasts, outras lives. O briefing inicial, antes da conversa, ajuda bastante. A gente fica mais confortável, consegue preparar melhor. Achei muito legal, muito profissional. Super legal ter a oportunidade de falar com você e ter a chance de divulgar o Hike and Fly. Os canais que eu uso, na verdade, são os mesmos que o Ale já passou. A gente tem o Hike... Casa de Pedra e o Hike and Fly. Instagram. Na verdade, o Casa de Pedra eu não uso, né? Eu só uso lá eu só vou lá como visitante. Não, tava zoando aqui. Falou os mesmos, né? Sim, o hike.and.fly. A gente tem um site com algumas rampas já publicadas para a prática do Hike and Fly, que é o hikeandfly.com.br.
E o meu Instagram pessoal é Leandro_Montoya_Estevam. É aquele, também tá ali, acho que tá no Hack and Fly. Tá no site também. E olha, muito, muito bom ter a chance de desmistificar o esporte. As pessoas são bem-vindas, procurem saber mais. É muito gratificante subir a montanha e descer voando. Fantástico. Então é isso, ouvinte. Eu quero agradecer a sua participação, quero agradecer aqui o seu feedback. Manda pra gente aqui diz pra gente como é que esse programa colaborou contigo, né? O Na Trilha tá aqui de fato para colaborar com você, para levar essa informação e fazer cada um experienciar a natureza da maneira como fica bem melhor para ele, seja voando, seja caminhando, seja nadando, seja mergulhando, enfim, o importante é você se jogar, né, no bom sentido, com responsabilidade. Ainda não, porque ainda temos alguns protocolos ainda de segurança sendo seguidos, né? Estamos falando de 2021, mas o incentivo é esse, que você se permita, que você se jogue. Eu quero agradecer aqui aos ouvintes do Na Trilha, lá no grupo do Telegram, que mandaram dúvidas, ainda que a dúvida foi o que é Hike and Fly, já é uma dúvida. E também agradeço aqui também a Luiz Gadeto, não sei se vocês conhecem, lá da empresa Varamato, em Minas Gerais. Ele que também participaria com a gente aqui, ele falou que ele é um apaixonado pela prática, ele já participou com algumas pessoas ali, já teve o contato com o esporte, mas não pôde participar, mandou algumas perguntas aqui, obrigado também. Agradecer também a Gabi Brasil, que participou aqui na produção, contactou o Montoya e ajudou aqui nas pautas também. Enfim, eu quero agradecer também a todos vocês que colaboraram e colaboram para a difusão dessa informação. Compartilhe o Na Trilha, faça ele chegar em quem precisa, né, conhecer essa atividade. Eu sou Renan Cirilo Alves, o @recirilo em todas as redes sociais. Saio daqui voando, né, e muito agradecido e muito feliz com o conhecimento que a gente tem hoje. E agora a gente vai aí para o quadro Você na Trilha, que é o quadro de interações com a nossa audiência. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau. Valeu, Ale. Valeu, Montoya. Tchau. Obrigado.